achou? Olha lá, ela está bem chegando ali, ó. Agora nem precisava falar, você que está aí. Agora ela já vem. E você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Vamos ler, ó, lá nesse capítulo, logo lá em cima, que é uma chave. E eu vou falar muito sobre isso, sobre essa chave que aciona o mundo espiritual. Está lá escrito assim, a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Eu gostaria que você agora virasse a página da sua Bíblia e fosse lá para o versículo 16, 17 e 18. Nós sabemos que hoje a gente não pode se estender, vai ser um culto bem enxuto, porque daqui a pouco está chegando o povo do culto de ações de graça. Mas eu quero ser breve, mas eu quero ser bem fiel a Deus naquilo que Ele tem colocado no meu coração, sabe? Eu espero em Deus que você receba tudo aquilo que Ele tem jorrado no meu coração, amém? Quero agradecer também, ó, que I love you para os intercessores. Ficam de pé os intercessores? Todos vocês, intercessores, vocês podem aplaudir o Senhor pela vida deles? Ainda tem muitos que não estão aqui, tá? Porque estão trabalhando, né? E daqui a pouco tem, porque tem festa daqui a pouco, né? Então vamos lá, no versículo 16, fala bem assim: e responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e nos livrará do o forno de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tem levantado. Amém? Isso aqui fala para nós, para quem, eu sei que é uma palavra bem familiar, bem conhecida, mas também tem aqueles que ainda não conhecem essa palavra, porque estão nos visitando, ainda estão iniciando, E a palavra do Senhor diz que o rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua, E ele convocou todos os maiorais, os príncipes, os presidentes, os maiorais, do seu reinado, e convocou, e preparou o ambiente para que aquela estátua fosse adorada, Todas as vezes que tocasse os instrumentos, toca os instrumentos aí, povo. Tem instrumento? Cadê o baterista? E aqueles instrumentos fossem tocados, aquela estátua que foi levantada, ela teria que ser adorada. Então, o desfecho, para você que não sabe dessa história, Daniel, você já começa Daniel 3, falando sobre essa passagem. Essa estátua teria que ser reverenciada. Só que, tem um porém, Tinha uns meninos, tinha uns homens, que não negociaram a sua fé. Aleluia! Sabe por que eles não negociaram a fé deles? Porque eles tinham uma vida de santidade, eles tinham uma vida de jejum e de oração. E quando você começa no capítulo 1, que fala que eles vão para a Babilônia, eles são levados, arrancados de Judá, e eles são levados para a Babilônia. Eram rapazes, amigos de Daniel, como você leu lá no começo, que é uma chave, que eu quero que você marque essa chave. E eles foram levados cativos, e ali eles teriam que comer a comida que era servida aos deuses estranhos, sendo que eles tinham um amigo. Porque no capítulo 1, no capítulo 2, eles são levados a não se prostrarem, a ter uma vida de santidade, a não se banquetear com os manjares da idolatria. Isso para nós significa as coisas do mundo, porque a Babilônia para nós é o mundo. Tiveram seus nomes trocados, mas a essência deles não conseguiram arrancar.
Porque o Senhor marcou aqueles homens. Sabe por quê? Porque quando a gente tem uma vida posicionada em Deus, você vê que eles foram forjados. Primeiro Daniel começa, né, ele se posiciona de não se contaminar com os manjares, né, que eles ofereciam, e o chefe dos eunucos lá, né, fica preocupado, como é que vai ser, vocês não vão comer, que ele falou, só vão ficar só na água e no legume. E eles preocupados, e Daniel cheio de fé. Sabe por quê? Quando eles chegaram na Babilônia, eles não permitiram que Babilônia entrasse dentro deles. Então, uma coisa tão linda na nossa vida é a gente saber o nosso papel, a nossa posição, independente do lugar onde nós estejamos. Eu não vou me prender na história de Daniel, porque eu não vim falar de Daniel. Eu só vou passar pelo livro de Daniel, pelo capítulo 1 e pelo capítulo 2, para vocês verem o desfecho daqueles que decidem se posicionar. Vocês querem viver o sobrenatural? Amém, igreja? Então vocês vão entender e vão ver. Passando esse primeiro capítulo do livro de Daniel, que eles assentam no coração, Daniel leva a galera. Por isso que nós temos que ter amigos de Deus, amigos que nos influenciam positivamente. A outra está ali apertando a mão da amiga. Amigos que nos levam para a casa do Senhor, para a presença do Senhor. A irmã Nilza trouxe aquela irmã, na semana retrasada, ela veio no sobrenatural. Aí veio aqui na hora do corredor, né? Aí quando foi no domingo, ela aceitou Jesus, né? O pastor Michel ministrando a palavra. Quando foi na segunda-feira, ela teve uma vitória tremenda. Você pode aplaudir o Senhor. Então é muito bom ter amigos que nos leve na direção certa, no caminho certo. E a palavra do Senhor diz que mesmo entrando naquele propósito de comer legumes e beber água, eles ficaram lindos. Os seus semblantes não se abateram. Sabe, aquela vida que eles se apresentaram ao Senhor foi uma desintoxicação, uma vida de alinhamento, de sustento, de se preparar para o derramar do Senhor. E ali fala que Daniel, ele recebe algo excelente da parte de todos os amigos, mas Daniel, ele recebe algo especial. E ali ele continua a sua trajetória. E a gente vai lá para o capítulo 2. E aqui está, ó. Olha só o que acontece com aqueles que se apresentam e se colocam. Ora, lá no capítulo 1, no versículo 17. Ora, a estes 4 homens Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Eles saíram da Babilônia, mas eles serviram. E foram várias dinastias, eles servindo, sabendo que eles não eram da Babilônia, mas eles estavam ali para servir. Mas servir sem se contaminar, sem se misturar. E aquele rei promove Daniel e esses meninos. Daniel permanece. E quando chega no capítulo 2, que Nabucodonosor também tem um sonho, o sonho passa dele, ele não consegue lembrar do sonho. Olha que tribulação, né? Não consegue passar, sendo que no capítulo 1, se vocês se atentarem, quando ele entra pelo caminho do jejum, da oração, ele recebe o quê? A revelação e sonhos. Então não tem caminho que a gente não leve. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É Romanos 8, 28. E são chamados pelo seu decreto. A palavra do Senhor diz, e ela se repetiu quase esse mês todo no nosso meio, que muitas das vezes aquilo que em João 13, no versículo 7, fala: o que eu faço não compreende agora, mas depois você vai entender. Então eles, de repente,
repente foram levados, sabe, por um caminho sem bem entender no que ia dar. Mas quando eles chegam no capítulo 2, que aquele rei se atribula, porque ele tem um sonho, não sabe a interpretação, e coloca até os magos do próprio reinado dele, que se não decifrassem o sonho e não desse a sua interpretação, todos eles iam morrer. Só que tinha uns rapazes naquele lugar, que tinham uma aliança, que tinham um contato, que tinham uma intimidade, que já haviam sido preparados para esse tempo. E Daniel falou, peraí. E Daniel sabia que ele conhecia um rei dos reis, senhor dos senhores, que ele dava sabedoria, dele vinha toda a sabedoria. Ele era aquele que revelava o profundo e o escondido. E às vezes tem coisas ocultas que só o céu pode revelar. E Daniel tinha essa convicção, então o que ele faz? Vai para sua casa, chama seus companheiros e fala, olha só, precisamos buscar essa interpretação, porque senão... Ó, e o que acontece? Deus deu a eles a interpretação, deu tudo aquilo que o rei precisava. E ficou nisso? Não, teve promoção. Porque em tudo que nós nos posicionamos na nossa vida, tem uma promoção do céu. E lá no finalzinho, porque eu estou correndo, porque eu quero chegar lá onde eu quero chegar. Então aquele rei, lá no capítulo 48, ele engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes. E pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Olha o poderio, aleluia, que foi para a vida de Daniel. E ele ficou nisso não. Aqui está escrito, e pediu Daniel ao rei, e constituiu sobre eles os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Na hora que ele recebe a bênção dele, ele lembra de quem? Dos parceiros deles. Sabe, o companheiro dele, da guerra, da peleja. Sabe, ele fica naquele lugar, mas ele leva esses companheiros para outro caminho, para outra posição. E é justamente nesse pedaço que eu gostaria de falar para você. Eu já falei que tem lugares que a gente não entende, tem caminhos que a gente muitas das vezes, só o céu que vai revelar. O segredo aqui é jejum, é oração, é vida de alinhamento com o céu, é contato com Deus. Não tem como, aleluia, alcançar os segredos, os mistérios de Deus, aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida, se não tiver uma vida de oração e de jejum. Eu achei até interessante essa palavra, que a gente está aí na semana da conferência da intercessão. Então a palavra, o tema fala, né, servindo em consagração, jejum, oração e adoração. E fala muito sobre essa passagem, porque lá em Isaías 48:10 fala que eis que te purifiquei, mas não como a prata, proveite na fornalha da aflição. Deus, Ele nos treina. Deus, Ele nos treina. Em Romanos 5:13 fala que não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Porque a tribulação gera em nós a paciência a experiência, a esperança. A esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Então tudo é um treinamento. Quando eles chegam naquela situação, agora Daniel não está com eles, porque quem é convocado e estava ali, eram os meninos, eram os Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles meninos que tiveram seus nomes trocados. Mas eles, mesmo não tendo Daniel por perto, eles sabiam o Deus ao qual eles serviam. Eles sabiam que eles não poderiam descer a posição que eles tinham chegado. Por isso que eu falo para vocês, não se distraiam. Quando a bênção chegar, né, querida?
quando a bênção chegar, não se distraia não. Porque às vezes a bênção chega, a gente para de vir para a igreja, para de orar, para de se consagrar. E a palavra do Senhor relata sobre uma história de um grupo que eles se distraíram no meio de uma grande bênção, de uma grande vitória. Uma passagem assim, que eu pessoalmente, desde assim de muitos anos de convertida, muitos anos mesmo, essa passagem ela me deixa um pouco impactada sobre as distrações. E tem gente que se perde na bênção. Então você cuidado. Sabe por quê? Porque Deus vai abençoar muita gente aqui. A sua vitória já está projetada no céu. Então quando ela se materializar na sua mão, não se distraia não, porque a palavra do Senhor, eu vou passar rapidamente por essa passagem, em Josué 9, depois você medita na sua casa, relata sobre um fato que aconteceu, porque Josué e seus liderados, depois de uma grande bênção, de uma grande vitória sobre Jericó e sobre Ai, eles se distraem e eles são engodados. Eles são engodados. Engodo quer dizer engano. E vem os homens que se apropriam do momento de vitória. Cuidado do teu momento de vitória. Aí é que você tem que orar, e que você tem que buscar, e que você tem que estar vigiando. E aqueles homens se chegam até a eles, dizendo que era um povo de uma terra tão longe. E eles chegam com as suas vestes sujas, com pão bolorento. Disseram eles que aquele vinho já era fresco, mas já chegou um vinho estragado, de tão longe, de uma terra tão longe que eles tinham vindo. E eles não oram, porque eles estão tão exaltados, tão esbaforidos com a vitória. O que eles fazem? Não oram. E Josué faz aliança com esse povo. E esse povo não era amigo de Deus. Cuidado com as suas amizades, porque essa distração custou muito caro. 3 dias depois de Josué ter feito essa aliança, e a aliança é uma coisa muito séria, não poderia ser quebrada. Se depois que você fez, acabou. 3 dias depois a capa caiu. Eles viram que aqueles homens não eram de longe nada, eram tudo mentirosos, né? Só que a aliança já tinha sido feita. Então Josué perguntou: mas por que? Ele: não, foi os nossos reis que mandaram a gente se infiltrar e se apresentar. Ele: tá bom, vocês vão ficar aqui no nosso meio, sendo que vocês agora vão ser carregadores de água para os nossos camelos, vão cuidar dos nossos animais, né? Vocês vão ficar aí. Só que a Bíblia fala que Saul, logo muitos e muitos anos depois, Saul não respeita essa aliança. E Saul manda matar esse povo, que era o povo de Gibeão, os gibeonitas. Olha as consequências de uma aliança sem orar. Você que vai fazer negócio, você que vai abrir uma empresa, você que vai comprar algo, cuidado com as alianças que você tem feito na sua vizinhança, em qualquer lugar, porque essa aliança que foi feita de uma maneira que não foi buscada em Deus a resposta, houve-se um preço muito alto. E lá na frente, no livro de 2 Samuel, no capítulo 21, há uma fome na terra. Aí, muito diferente daqueles homens que estavam com Josué, Davi vai consultar o Senhor. Senhor, por que está acontecendo isso? Se você quiser abrir a tua Bíblia, você pode abrir em 2 Samuel 21. É uma passagem assim que ela impactou um pouco a minha vida na época, sabe? E eu sou assim muito seletiva com o negócio de amizade, quem eu boto na minha casa, sabe? Porque aliança é para a vida toda.
E você vê que essa aliança que não foi direcionada em Deus, não foi orada em Deus, não foi gerada em Deus, teve um alcance que não foi só na vida dele, mas foi nos descendentes dele também. Ele já não estava na terra, mas essa aliança que não foi feita em Deus, está aqui, ó. Quando Davi pergunta e consulta o Senhor, Senhor, por que houve? Por que está havendo essa fome? Porque em 3 anos, todo ano, tinha um período de seca, né? E Davi foi perguntar o porquê o Senhor, porque Davi, ele pisava na bola, mas ele era um homem de oração. Ele era um homem que buscava ao Senhor. E o Senhor mostra para ele, sabe por que, Davi, está acontecendo isso? Por causa de Saul, por causa da sua casa sanguinária, porque ele exterminou o povo e os gibeonitas. Aí Davi, o que eu vou fazer para cessar essa situação? E vem os gibeonitas. E Davi pergunta, olha que coisa séria, de uma aliança que não se orou para ser feita. No momento de distração. Por isso que às vezes o povo até mexe comigo. Eu estou ligado. A gente tem que estar ligado. Sabe? Porque tem atitudes e decisões que nós nos posicionamos e tomamos à frente sem pedir consulta a Deus, que vai custar caro. E está aqui a palavra do Senhor. O que eu faço para cessar? Pergunta para os povos, para os gibeonitas. O que a gente faz? O que a gente pode fazer para cessar essa questão? Sabe o que eles falam? Dai-me gente da casa de Saul. Nós queremos... Nosso problema não é contigo, não é com Israel, mas dai-nos pessoas da casa de Saul para que nós enforquemos no monte de Gibeá. Olha que coisa séria. E Davi deu gente da casa de Saul para que cessasse aquela fome, aquela seca. Sabe por quê? Porque a aliança, o mal só ia ser quebrado quando aquilo fosse feito. Porque senão isso ia se estendendo. E realmente, Deus é Deus de aliança. Sabe, a aliança tem que ser respeitada. A aliança no altar, a aliança de amizade. Quebra tudo que você firmou, você tem que ir até o fim. E a palavra do Senhor diz que ali, ó, Davi poupa, sabe quem? Mefibosete. Sabe por quê? Por causa de uma aliança. Lembra da aliança lembra da aliança que ele fez, que Davi fez com Jonathan? Que esse Mefibosete que é enforcado não é o filho de Jonathan não, tá? Lembra que ele e Davi fizeram uma aliança, que eles protegeriam a descendência do outro? Olha o reflexo de aliança. E quando ele dá gente da casa de Saul para ser enforcado, respinga nos filhos daquela mulher que se chama Rispa. Lá no versículo 10 está ali. E os filhos daquela mulher, eles são enforcados. Só que, no momento que eles são enforcados, era o período da colheita das cevadas. Olha o complicado do que acontece. Não poderia haver sepultamento nesse período. Então o que aquela mulher faz para proteger os corpos dos seus filhos mortos? Ela pega uma pedra, debruça os corpos dos seus filhos mortos e ela, abana para as aves, para os bichos não tocarem. E o período da colheita da cevada era de 5 a 6 meses. Olha o que uma aliança
feita sem oração, o reflexo que dá. Então, um alerta que o Senhor está nos dando. Deus está nos chacoalhando nessa noite. Ah, mas eu nem sei, nem entendo direito isso aí. Só entenda uma coisa que é vida para a tua vida. Antes de você fazer aliança com qualquer pessoa, vai orar. Vai orar, vai buscar Deus. Vai ver se esse amigo é amigo do Senhor, é amigo que agrada a Deus. Aleluia! Sabe por quê, gente? Quando chega nessa passagem, eles estão, em Daniel 3, eles estão robustos. A alma desses rapazes está forte. Sabe por quê? Porque houve um processo. Porque a Bíblia fala que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. Ele já não tinha ninguém para estar ali rastreando nem monitorando. Mas o temor do Senhor estava sobre eles. Então, quando chega a proposta, vai ter que se dobrar, vai ter que adorar. Eu sou dessas. Porque eles foram arretados, não foram? Foram ou não foram, povo? Foram ou não foram? Fala, foram! Aleluia! Sabe por quê, igreja? O que está sobre nós é maior. Qual a música que tem alcançado o teu ouvido? Porque eles, aqui para mim foi a voz da intimidação. Olha só, quando começar a tocar os instrumentos, quando começar, vocês vão ter que se dobrar e adorar para mim. Isso aí foi a voz da intimidação. Foi um cântico da intimidação. Qual a música? Qual a música que você está ouvindo? Qual o cântico que você tem ouvido? Quais as falácias do adversário que você está caindo na onda? Que você não vai ter vitória? Que a sua família não vai ser sarada? Que seu filho não vai voltar para a casa do Senhor? Qual é essa voz que está ecoando dentro do teu ouvido? Você tem que se posicionar. Você tem que falar, olha só, fica sabendo de uma coisa. Eu não quero nem saber o que está cercando, o que está rodeando. Eu não vou descer a posição que o Senhor tem me colocado. Eu não vou recuar. Quando essas vozes vêm, você foge ou você enfrenta? A Bíblia fala, sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então quando eles se encontram naquela situação, que eles já foram treinados, já estão robustos, né? Já estão fortalecidos em Deus, porque as pessoas não entendem porque esse povo doido vem para a igreja. Esse povo aí de fora fala, não, já está tudo lá, daqui a pouco tem outro culto, está todo mundo lá. Porque a nossa alma, ela clama pelo Deus vivo. A nossa alma tem sede, tem fome de Deus. Aleluia. Quando eles chegaram, não tinha mais o parça do lado, mas eles tinham a convicção de quem eles eram em Deus. Se tiver que morrer, a gente vai morrer. A gente está chegando nesse tempo. Nós estamos chegando nesse tempo. E vai chegar um tempo de que vão te pedir conta da tua fé. O que você vai fazer? Você vai ceder ou você vai enfrentar? Você vai partir para cima na tua convicção em Cristo Jesus? Ou você vai abaixar as armas? Nessa noite o Senhor quer que nós nos levantemos, buscando revestimento, bridagem e proteção. Casamentos que se acabem porque pessoas cedem. Entrou uma mulher no meio do relacionamento e você fica, miga, bem carnaval, meu filho foi pro carnaval. Em nome de Jesus,
nós temos que nos levantarmos. Nós não podemos aceitar a situação, não. É partir para cima, é partir para a guerra. Sabe por quê? Porque o posicionamento deles atraiu para a vida deles o sobrenatural. Porque aqueles homens que lançaram a palavra de intimidação, que quiseram minar a fé deles, paralisar a fé deles, aqueles homens tiveram que ver quem era o Deus a qual eles serviam. O manifestar do poder de Deus, da glória de Deus, sabe quando é que vai vir? Na hora que todos vê, entender e compreender que a mão do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Sabe, se a gente ceder, alguém cresce. Se você lutar e se você se levantar, alguém vai ter que socorrer. Assim foi na minha vida, assim foi na minha família. Quando a gente veio para o evangelho, a vida estoporada, casamento destruído, eu bebia, fumava, tinha uma boca porca. Mas no dia que eu entendi o caminho do jejum e da oração, da santificação, o Senhor mudou a nossa história. O Senhor mudou, tirou o planto, sabe, colocou veste de louvor, aleluia, colocou o óleo da alegria sobre a nossa vida. Sabe, quem conhece Deus, quem entende o manifestar desse quarto homem na fornalha, sabe por que o manifestar foi o sobrenatural? Porque eles olharam, o rei se enfurece, fica irado, olha, pode aquecer 7 vezes mais. E às vezes o que nos cerca é só tribulação, não é, gente? Né? Às vezes eu converso com a irmã, falo, irmã, quebrou isso, é carro que quebra, é não sei o que, é uma multidão de problemas que vai cercando, que vai te rodeando, e aí são as fornalhas, aquecidas 7 vezes mais. E aquele rei, não vai ceder, não vai ceder, peraí, pega ele lá, lança. Quem é que vai prevalecer contra aquele como que Deus já decretou a vitória? Aqueles homens, eles não suportam, aleluia, a palavra do Senhor fala que antes deles chegarem naquela fornalha, eles foram consumidos. Que Deus é esse? Gente, é o Deus do sobrenatural. Que Deus é esse? É o Deus que se manifesta aonde há um crente posicionado. Sabe, se você se posicionar, você vai ver. Até hoje eu estou vendo. Até hoje eu estou vendo o manifestar da glória do Senhor na nossa vida. Aquele casamento destruído e arruinado fez 40 anos. Aquelas meninas que não sei no que ia dar. São 2 meninas colunas de palácio. 2 meninas que temem a Deus. Só que você não pode ceder. Você não pode ceder, eu não posso ceder até hoje. Nós estamos juntos nessa guerra. Sabe por quê? Não é sobre nós, é sobre aquilo que nós carregamos. Sabe quem nós carregamos? Aquele que se levanta como 4 homem na fornalha. Amandarachão, ele é o 4 homem da fornalha, que se levanta para nos dar vitória, para pelejar por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Qual o cântico da tua vida? É o cântico da derrota? Abre lá a tua palavra, a palavra do Senhor lá em Romanos 8:31. Aleluia. Oito 31. Esse é o cântico que o Senhor coloca hoje na minha boca e na tua boca. O Senhor coloca na nossa boca. Mandará show, aleluia. Vamos ler junto, povo. 1, 2, 3 e... Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará por ele também todas as coisas? Quem tentará
contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Então coloca esse cântico na tua boca, que você guarde essa palavra, que você não negocie a sua fé em Cristo Jesus.